Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz um bate-papo sobre discursos classistas e a PEC das domésticas. A recente aprovação da lei que ampliou os direitos dos trabalhadores domésticos trouxe à tona alguns discursos que revelam como o mercado de trabalho brasileiro reproduz relações de desigualdade e de servidão presentes na sociedade. E para nos ajudar a entender um pouco melhor esse assunto, está aqui conosco Juliana Teixeira, doutoranda em administração pela UFMG e autora de um estudo sobre este assunto, vencedor da 8ª edição do Prêmio Nacional Construindo a Igualdade de Gênero. Olá, Juliana, bom dia, tudo bem? É um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Olá, bom dia, o prazer é meu. Juliana, eu gostaria que você nos contasse, para a gente começar essa nossa entrevista, um pouco deste estudo, como foi feito e quais foram as principais conclusões dessa sua pesquisa. Bom, esse estudo foi uma análise do discurso de patroas em uma comunidade de uma rede social, que era uma comunidade que se chamava Vítimas de Empregadas Domésticas. Então, eu analisei o discurso dessas patroas sobre as suas empregadas domésticas. E, na verdade, o principal resultado dessa pesquisa, dessa análise do discurso, foi observar ali como estão escancarados alguns preconceitos, algumas discriminações que na nossa sociedade eles ficam muito velados ainda. Ali, essas patroas, elas se sentiam muita vontade para falar o que elas achavam a respeito dos seus empregados domésticos, o que elas achavam a respeito do trabalho doméstico como um todo, porque se criava um sentimento de sentido coletivo ali, uma espécie de sentido coletivo, uma identificação mútua, porque todas elas estavam ali falando do mesmo lugar. Além disso, as redes sociais elas acabam nos trazendo alguns aspectos dessas desigualdades que muitas vezes não estão ali tão velados. As pessoas, muitas vezes nas redes sociais, elas se sentem mais à vontade para falar aquilo que nas relações interpessoais muitas vezes elas não falariam. Então, qual foi o principal resultado desse estudo? Foi observar como eu tenho ali discursos classistas e saudosistas das relações de escravidão. A história do trabalho doméstico se confunde com a própria história escravocrata no nosso Brasil. As antecessoras das empregadas domésticas são as escravas domésticas. Então, esses discursos, na verdade, contextualizando, eles demonstram uma reação das patroas a um novo cenário do trabalho doméstico. Esse novo cenário, ele antecede a própria PEC das domésticas, que eu tenho uma redução no número de empregadas domésticas que querem trabalhar como mensalistas e um crescimento no número de diaristas. Essa relação da diarista traz uma relação mais autônoma de trabalho e também houve um envelhecimento da categoria de empregados domésticos no Brasil, porque os jovens hoje eles têm considerado o trabalho doméstico muito mais do que uma situação temporária, do que uma condição. Então, por exemplo, eu tenho empregados domésticos que estão se inserindo hoje na educação superior, muito ainda restrito a universidades particulares, mas eu tenho esse crescimento dessa educação. Então, isso traz relações mais autônomas de trabalho. Então, esses discursos, eles são uma reação dessas patroas a esse novo cenário, um estranhamento a esse novo cenário, em que elas demonstram, por meio desses discursos, um saudosismo daquele aspecto da servidão, que é característico do trabalho doméstico desde o período escravocrata, desde quando eu tenho as criadas domésticas. Você se lembraria de alguns depoimentos desse seu estudo para ilustrar um pouco isso que você está apontando? Sim, olha, são depoimentos, por exemplo, em relação a esse estranhamento, elas falam, estão cheias de 9 horas essas moças agora, que querem escolher o que fazer, o que não fazer. Então, por exemplo, há um estranhamento de elas quererem escolher o seu tipo de trabalho, o que muito difere daquela relação com a minha mensalista, que eu tenho anos, por exemplo, trabalhando na minha casa, que ela está disponível para tudo aquilo que eu queira que ela faça. Nesse caso das diaristas, não. Há um contrato de trabalho que é muito específico para apenas algumas atividades específicas. Então, há esse estranhamento. Então, há outros depoimentos que são fortes nesse sentido classista, no sentido também de saudosismo dessas relações de escravidão, no sentido de que são mulheres que agora não querem trabalhar mais. São depoimentos que revelam preconceitos, é isso? Sim, eles refletem muitos preconceitos que estão na nossa sociedade. Na verdade, o discurso dessas patroas não são discursos específicos de determinado grupo.
refletem preconceitos sociais que estão na nossa sociedade, mas que, no entanto, eles ficam muito velados. Né? No Brasil, por exemplo, eu tenho um mito da democracia racial, que é um mito de que, por ser um país que tem uma miscigenação muito grande, que todos os povos conviveriam muito bem, ali não, né? Na verdade, a especificidade desses discursos é que está escancarado. Essas mulheres elas não estão preocupadas ali naquela rede social, naquela comunidade, com o politicamente correto. Então, na verdade, refletem esses preconceitos, né? Mas ali estão muito mais escancarados. Então, acho que isso que é o legal desse estudo, né? De problematizar essas questões Sim. que a gente deixa muito naturalizadas na sociedade. E como as questões de classe se revelaram nesses depoimentos, Juliana? Como que eles ficaram presentes para você? Há demarcações de classes muito ligadas a demarcações espaciais e culturais entre pobres e ricos. Então, por exemplo, a empregada doméstica ela é uma figura emblemática na nossa sociedade porque ela rompe com delimitações espaciais entre pobres e ricos. À medida que ela sai da sua comunidade, de onde ela mora, e se insere na casa dos seus patrões, ela acaba rompendo com essa delimitação espacial. Então há, por exemplo, um medo muito grande da influência moral que elas podem trazer, sobretudo para as crianças, quando são babás. Né? Influência, por exemplo, ameaça até a questão de integridade física, no sentido de doenças. Há um estranhamento. Na verdade, houve historicamente no Brasil a criação do que se chama de medo burguês em relação ao criado. Então, na verdade, o que eu estou falando é que as pessoas podem até estranhar, mas porque eu estou falando de coisas que foram naturalizadas e que não são questionadas nessa história do trabalho doméstico. Então, há discursos muito no sentido de que chamam de burras e ignorantes essas mulheres, né? Muito em virtude delas não terem escolaridade, então elas são tidas como burras mesmo. Há discursos, por exemplo, que colocam esse grupo dessas empregadas domésticas como aquelas que sempre estão desejando aquilo que são dos patrões. Então, elas são muito vinculadas aos roubos, aos furtos que acontecem nas casas. Né? Não que não existam, não aconteçam esses furtos. O problema ali é que é uma generalização disso para todos os empregados domésticos. Há discursos, por exemplo, que dizem que a empregada doméstica ideal é aquela que mostra a bolsa quando ela sai de casa. Então, são discursos fortes nesse sentido. Elas são vinculadas, inclusive, a assaltos que acontecem nas residências, como sendo aquelas mulheres que passariam as informações para os ladrões. Então, são estereótipos muito fortes, que refletem muito fortemente esses preconceitos, como eu disse, e eles acabam ficando velados na nossa sociedade. Juliana, vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Sim, vamos lá. O Brasil tem o maior número de empregados domésticos do mundo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, 1 em cada 10 trabalhadores brasileiros exercem essa função. São 7.200.000 pessoas, sendo que cerca de 90% são mulheres, que trabalham sem jornada de trabalho regularizada e ganham menos que os outros trabalhadores. A herança do trabalho doméstico vem da época da escravidão. Com a abolição, os negros foram admitidos no mercado de trabalho com direitos precários. Atualmente, 61% das empregadas domésticas são negras, uma prova de que as condições de trabalho e salário da categoria estão diretamente relacionadas com a questão racial. Quando houve a abolição, os trabalhadores, os escravos e também os patrões, né, os senhores de escravos, ficaram meio perdidos. Que de um lado, um perdia a moradia, a comida, e o outro perdia a mão de obra gratuita. Então, eles firmaram tacitamente um acordo, né? E ficavam pelas casas dos patrões, morando nas próprias senzalas e comendo aquela comida antiga em troca do trabalho, dessa vez gratuito. Para diminuir essas desigualdades, foi sancionada este ano uma proposta de emenda constitucional. A PEC das domésticas garante todos os direitos trabalhistas regidos pela CLT. A emenda estabelece 16 novos direitos, como o pagamento de horas extras e o máximo de 8 horas de trabalho por dia e 44 por semana. Algumas das mudanças já entraram em vigor e outras terão que ser regulamentadas, incluindo a indenização em caso de demissão sem justa causa. A maioria dos trabalhadores trabalhava e saía sem direito a nada, né? Porque ficava à mercê do patrão. Se o patrão quisesse reconhecer os seus direitos trabalhistas, sim, se não,
A gente não tinha. Então, assim, tinha caso de trabalhador trabalhar mais de 20 anos e sair sem direito a nada, só com os dias trabalhados. Então, assim, a discriminação muito grande e não te dava garantia nenhuma de trabalho. De acordo com o estudo da OIT de janeiro de 2013, intitulado Trabalhadores Domésticos em todo o Mundo, pelo menos 52,6 milhões de pessoas no planeta, principalmente as mulheres, são empregadas como trabalhadoras domésticas. Somente 10% delas estão cobertas pela legislação geral do trabalho. A pesquisa destaca que, recentemente, diversos países aprovaram leis ou regulamentos para ampliar esses direitos, entre eles Venezuela, Bahrein, Filipinas, Tailândia, Espanha e Singapura. Reformas legislativas também foram feitas na Finlândia, Namíbia, Chile e Estados Unidos. Uma pesquisa desenvolvida pelo professor Edson Domingues, da UFMG, aponta que as mudanças que vêm ocorrendo no contexto do trabalho doméstico trouxeram impactos positivos para a economia brasileira, com aumento do produto interno bruto e geração de empregos. A gente constatou por meio de uma série de exercícios de simulação, com os modelos que a gente tem aqui no CDPLAR, que o impacto para a economia brasileira do processo de formalização do mercado de trabalho foi positivo, né? Você teve uma geração de renda, de riqueza e uma ampliação, um estímulo da atividade econômica decorrentes desse processo de formalização, que a gente observa no mercado de trabalho doméstico, um aumento dos rendimentos, né, associado a uma certa estabilidade do número de trabalhadores no setor de serviços domésticos, né? E isso teve uma série de impactos de geração de renda e de emprego, e para a economia como um todo, você acabou estimulando a economia em diversos setores, em diversos componentes. Com a aprovação da PEC das domésticas, a expectativa é de mais avanços. Hoje, com essa nova lei, você vê, assim, já tem casos até de pessoas que já tinham desistido de ser doméstico, hoje querer voltar para o mercado de trabalho. Agora, Juliana, você acredita que essa análise feita por você em relação ao trabalho doméstico pode ser estendida a outras categorias, a outros trabalhadores de um modo geral? Sim, ela pode ser estendida porque, na verdade, a história do trabalho no Brasil ela tem essas relações, essas demarcações de gênero, classe, raça. Isso acontece muito e pode ser estendido, sim, em relação a preconceitos, né, de encarar um tipo de trabalho como sendo mais subalterno na sociedade. Então, eu tenho vários outros trabalhos precários na sociedade que acabam somatizando essas dimensões também relacionadas ao trabalho doméstico. E uma coisa que é importante destacar, né? A gente pode estender, sim, a outros tipos de trabalhos precários, porque eu tenho uma perspectiva da sociologia das profissões tradicional e também no imaginário da sociedade, que profissão, nessa perspectiva mais tradicionalista, ela é considerada como aquilo que advém de uma formação técnica, uma formação educacional. Nesse sentido, o trabalho da empregada doméstica não é considerado uma profissão, assim como outros trabalhos que são considerados subalternos na sociedade. É considerado, nessa perspectiva, uma ocupação e não uma profissão. Então, há uma subalternidade nesse sentido. Olha, eu não precisei de uma formação educacional, uma formação técnica, passar por uma escola, por uma universidade, né, para estar exercendo essa minha atividade. Então, eu tenho demarcações, inclusive classistas, importantes. Agora, é importante ressaltar que o trabalho doméstico ele tem algumas peculiaridades em relação aos outros trabalhos, né? A empregada doméstica, hoje, ela é uma figura, na verdade, que historicamente no Brasil ela faz parte do modelo de família burguesa no Brasil. Quando ela faz parte desse modelo de família burguesa, quando eu tenho discursos como, por exemplo, ela é quase parte da família, ela é como se fosse da família, eu acabo levando isso muito para o aspecto informal e acabo descaracterizando o aspecto profissional dessa relação de trabalho. Então, como ela faz parte desse modelo de família, eu acabo naturalizando ela como parte integrante daquela família, mas não reconhecendo essa relação de trabalho. Então, por isso eu tenho, é comum a gente observar reações negativas em relação à PEC, que eu tenho esse reconhecimento delas como trabalhadoras. Certo. Nesse sentido, Juliana, como é que você avalia a cobertura da mídia dessa PEC das empregadas domésticas? Sim, olha, é uma cobertura muito extensa, intensa, muito em virtude de ser um acontecimento importante, tanto no sentido daqueles que vão questionar
né, porque agora essas empregadas domésticas vão ser tratadas como outros trabalhadores, mas também daqueles que reconhecem que isso é uma reparação de uma desigualdade histórica, né? Eu tenho no Brasil uma Constituição, na verdade, que ela não tem uma lacuna em relação às empregadas domésticas, ela tem uma exclusão explícita mesmo, né? Eu tenho um artigo que explicitamente exclui ela em relação aos outros direitos dos trabalhadores em geral. Então, eu tenho essa intensificação desses debates, mas essa mídia hegemônica, ela está muito direcionada para os interesses hoje cotidianos dos patrões, ou seja, como eu vou fazer agora com essa PEC? Né? Na prática, no meu cotidiano, as horas de ponto, como eu vou controlar isso? Né? Como eu vou profissionalizar um pouco essa relação? Então, está muito direcionada para essas questões práticas e eu acho que seria importante também que, nesse momento, essa mídia ela resgatasse um pouco dessa história do trabalho doméstico e questionasse algumas naturalizações relacionadas ao trabalho doméstico, naturalizações de gênero, né? Então, hoje eu tenho 93% de trabalhadores domésticos no Brasil são mulheres, porque houve, historicamente, uma naturalização do trabalho doméstico para as mulheres. Houve uma divisão social do que é o papel masculino e feminino na sociedade, o que ainda se mantém até hoje. Então, essas mulheres que, historicamente, elas demoraram para sair de suas casas, não tinham muitas vezes formação, o trabalho doméstico se tornou uma das principais opções desse trabalho precário. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em termos de situação socioeconômica, as mulheres negras, por exemplo, são as que estão na situação mais precária hoje na sociedade brasileira. Né? Os dados, as pesquisas demonstram isso. Então, eu tenho uma naturalização em relação à raça. Eu não questiono, por exemplo, eu ver uma mulher negra, né, sendo empregada doméstica, uma coisa que já foi naturalizada. E eu não questiono essa questão classista também, né, essas separações. Então, eu acho que a mídia deveria atuar nesse sentido também. Certo. Nesse sentido, Juliana, qual papel a educação e os professores podem desempenhar nesse debate, tendo em vista que o nosso programa é visto por muitos docentes aqui em Minas Gerais? Sim, olha, eu acho que os professores, eles são importantes nesse momento para trabalhar nessa questão da desnaturalização do trabalho doméstico, dessa desnaturalização de gênero, dessa divisão de gênero, dessa desnaturalização em relação a aspectos classistas e raciais também, de resgatar essa história do trabalho doméstico, de pensar qual que é o imaginário social sobre a empregada doméstica e muito também de colocar que não é só uma questão de mudanças legais. Né? A PEC ela é um avanço, mas isso depende de mudanças no imaginário social do que é empregada doméstica, mudanças nas relações cotidianas, sobre como eu considero essa mulher que está dentro da minha casa. Então, eu acho que os professores devem atuar muito isso, nesse resgate histórico e de questionar as naturalizações ligadas ao trabalho doméstico. Certo. Juliana Teixeira, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Obrigada, eu que agradeço a presença e a oportunidade de falar sobre um tema que é tão importante. Confira agora a agenda da semana. A Companhia de Dança Palácio das Artes apresenta o espetáculo Coreografia de Cordel. A apresentação acontece hoje, domingo, às 19 horas, e entre os dias 23 e 26 de maio, na Funarte, que fica na Rua Januária, 68, no bairro Floresta, em Belo Horizonte. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos meia hora antes de cada apresentação. Você fica agora com o Simpra em Movimento. A campanha reivindicatória dos professores de escolas particulares de Belo Horizonte e região continua. Diante da falta de novidades por parte do Sindicato dos Donos de Escolas, a categoria aprovou na última terça-feira que o Simprominas entre com pedido de protesto na Justiça do Trabalho para a garantia da database. Dessa forma, tudo o que for negociado num prazo de 30 dias será retroativo a 1º de abril. Caso não haja o acordo nas bases que nós apontamos para o sindicato patronal, para o Sinep, nós manteremos a campanha salarial durante todo o ano, no sentido de denunciar as escolas privadas, denunciar os nossos salários, que são muito precários, e a situação de alta lucratividade que vem ocorrendo no interior das escolas privadas. Os professores também decidiram aguardar a próxima reunião de negociação com o patronal, que ocorre no dia 21 de maio, para definir nova data de assembleia e os rumos da mobilização. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.